Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gestão Profissional no Agro. Eu sou o Jason Pivoto, junto com a Gabriela e com o Márcio, nós vamos dar sequência aí no mais um episódio do nosso canal. Nosso propósito aqui no nosso podcast, no nosso canal no YouTube, é explorar oportunidades de desenvolvimento para empresas e profissionais do agronegócio por meio de debates e conversas com profissionais que são referências no agro. Nossa ideia aqui é inspirar empreendedores, profissionais, quem está no mercado de trabalho, a difundir aí boas práticas de gestão. Se você quiser conhecer mais aí sobre temas e conteúdos de gestão dentro do agro, vem conosco. Nós estamos no YouTube também, nas plataformas de podcasts, então nos siga lá, @Gestão Profissional no Agro. E hoje, então, nós temos a nossa primeira convidada. É um prazer recebê-la hoje aqui no nosso canal, né? A Andréia Veríssimo. Andréia, é um prazer imenso. Tu é uma parceira aí de longa data, né? Dos nossos parceiros aí de projetos e outras iniciativas, então é muito bom tê-la nesse primeiro episódio conosco, né? Eu podia te apresentar aqui, né? Ler teu currículo, falar um pouquinho da tua trajetória, mas eu prefiro que tu nos conte um pouquinho aí como é que tu chegou nesse mundo de comunicação no agro, de relacionamento institucional. Então, nos conta um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que vai inspirar muita gente aí no mundo do agro. Então, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aí hoje conosco. E conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e ainda mais inaugurando esse canal, né? Desejo já muito sucesso. Nossa madrinha. Nossa madrinha. Que bom, que bom. Que bom, pode contar com isso. Bom, eu tenho uma trajetória, eu acho que bem pouco convencional, né? Quando a gente fala em ser médica veterinária e eu olho para trás, todas as coisas que eu já fiz e continuo fazendo, eu acho que no mundo de hoje a gente precisa se reinventar e se transformar, porque como dizem, né, se a gente não muda, mudam com a gente, então a gente tem que estar sempre atento a tudo que vai acontecendo. Na minha origem, eu venho de uma família de produtores rurais, é um negócio da família até hoje, né? E perguntando ao meu pai, eu digo, pai, há quanto tempo que a gente é pecuarista, né? E ele disse, olha, que eu conheço, assim, a gente sabe até a 4ª geração para cima, então, no mínimo 4 gerações de pecuaristas, só não sei mais, deve ser também, mas a gente não tem essa história tão longa no Brasil, né? E, então, nosso negócio é pecuária, produção de arroz, mais recentemente soja também. E aí eu fui para veterinária... talvez de uma forma natural, pelo interesse, por já ter essa vivência, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos que são agrônomos e uma irmã que é procuradora da República. Ela que foi para uma atividade assim mais urbana, né? E quando eu me formei na URGS em 97, eu fui trabalhar na fazenda com os meus irmãos. E aí trabalhei como veterinária mesmo, né? Fazendo toque, fazendo hidrológico. As pessoas me veem hoje arrumada, podem estranhar, mas eu adorava voltar cheia de esterco para casa, esterco até dentro da orelha, assim, sabe? Isso é bebida, isso é terra, cheiro de esterco, isso é cheiro de dinheiro. Quem gosta de bovino vai entender o que eu tô dizendo, né? E aquilo me preenchia muito, me satisfazia muito, mas acho que de forma muito sábia, eu ali dentro da empresa familiar, né? Já com 2 caciques, né, os 30 índios que tinha lá, enfim, para operação, eu comecei a olhar para aquilo e digo, nossa, acho que não tem tanto que eu possa fazer aqui, porque eu trabalhava maio e novembro, né, examinando as fêmeas e os machos, e o resto do ano não tinha muito o que fazer, né, eu pensei, puxa, mas num negócio rural, se não houver gestão, esse veterinário a gente contrata, sou eu aqui, circunstancialmente, mas poderia ter contratado um veterinário, né, então... Eu tentei a buscar coisas de gestão para fazer e vendo assim, puxa, se não houver a gestão que é todos os dias, o negócio não vai para diante, né? Então, acho que muito sabiamente, o meu pai também não me tornou uma assalariada da empresa rural, ele me pagou como pagaria para um veterinário externo naqueles momentos. Então, por 2 anos eu ganhei dinheiro 2 vezes por ano. Eu pensei, tá meio pouco isso aqui, acho que não vai dar, né? E aí eu decidi, já tinha meus 2 irmãos mais velhos tocando também, já, né? Digamos, na hierarquia familiar, já não estava ali com tanto espaço. Aí eu decidi que eu ia buscar uma formação adicional. E aí pensei, puxa, então eu quero fazer administração rural. E aí que eu olhei para a nossa faculdade, né, e critiquei, assim, eu pensei, puxa, por que a medicina veterinária não me deu orientação de gestão se gestão é tão importante, né? E, bom, obviamente é medicina veterinária, mas igual eu acho que tinha que dar alguma noção de negócios, pessoas, né? Para tudo, até para você, se você vai ter sua clínica, você vai ter que gerir esse negócio também, né? É o que a gente pautou no primeiro episódio, né? Eu fiz administração e não acabei se perguntar, acabou o curso, sabia montar um negócio? Não. Né? Então, tu imagina o advogado que quer montar um escritório, o dentista que quer montar uma clínica, o médico, né? O veterinário que quer prestar serviço para outras fazendas, ele não sai da faculdade
com esse, pode dizer assim, ímpeto empreendedor, né? De entender de receita, despesa, de resultado. Então, tem uma lacuna aí, né? Que a gente está aqui para isso também, né? Então, como trabalhar essa questão da gestão profissional da cadeia do agro e é uma lacuna, né? Tem que se trabalhar para isso, né? Exato. Ensinar o profissional técnico a também a empreender e ter o seu negócio, né? Porque mesmo que a sua decisão seja ser um profissional liberal, autônomo, você tem que gerir esse negócio em si. Você vai ter relação com o cliente, tem que conquistar cliente, tem que saber vender, tem que saber cobrar, tem que saber se apresentar, né? Um negócio de uma pessoa só é um negócio também, né? E na época, durante a faculdade, eu até fiz o Empretec do Sebrae, que eu acho que é um programa muito bacana, legal. Também né? tive Para a ensinar, oportunidade. que fizesse, Gabriel. E é super legal, assim, pra gente entender, assim, comportamentos de empreendedor, né? E foi bem marcante para mim, foi importante. Bem, então aí eu pensei, puxa, isso a gente tá falando, eu tô aí em 99, né? Bom, para começar, o agronegócio não era o que é hoje, né? Se eu olho, eu estudei no Farroupilha, da minha turma, só eu fui para qualquer disciplina de agro, era uma coisa meio de jeca. Não era valorizado. Não, nada. Não, então assim, esse pessoal foi lá pra... E conforme a região do país ou do estado, aqui mais ainda essa distância, né? Porque ainda o pessoal da região sul ainda tem um pouco na veia. Eu sou mais da região norte, né? Era cidade. O colono. É, exatamente, porque o tipo de propriedade é uma propriedade mais familiar que acaba não demandando tanta... Na época, não se demandava tanta qualificação full time na propriedade, né? Exatamente. Então, é bem isso mesmo. Exatamente. Então, assim, as profissões, digamos, nobres eram ir para direito, para medicina, tudo mais, né? Então, a gente já era aquele... Então, esse agro que a gente vê hoje não era o que tinha. Então, também não tinha cursos de administração rural aqui no Brasil, né? E aí eu pensei, eu preciso de administração ou de gestão. E aí eu tinha um professor, que era o professor Lobato, que é bem conhecido também, né? Sim. Que ele foi para a Austrália, e sempre, a vida inteira, eu via ele falar da Austrália, eu digo, tá, eu quero ir para a Oceania, então. Mas eu não tinha como ir, não tinha dinheiro para ir, meu pai não pretendia me bancar também, eu já estava formada, eu digo, bom, então vou conseguir uma bolsa de estudos e vou, né? Botei aquilo na cabeça. E aí, isso era também primórdios da internet, né? Fui procurar na internet lá, sites, quais universidades tinham, quais que tinham algum tipo de curso. Comecei a mandar e-mails, perguntando, vocês têm algum curso de administração rural e tal? Eu fiquei naquela pesquisa, descobri, né? Fiz um shortlist. Aí, tá, como é que eu vou bancar os estudos? Aí, lembrei de um amigo que morava em Bagé, que tinha ido para Nova Zelândia e tinha conseguido uma bolsa. Eu liguei para ele, e aí, João, como é que tu conseguiu essa bolsa, né? E ele disse, não, tem uma bolsa da Nova Zelândia, que se chama NZODA, que é New Zealand Official Development Assistance, que é para países em desenvolvimento, né? Então, eles ajudam países em desenvolvimento, pessoas que querem estudar lá. Aí ele disse, é bem competitivo, mas eu ganhei. Bom, aí fui atrás da tal da bolsa, e o que eu acho que é bacana, e eu vou falar isso agora porque depois remete com o que eu vivo hoje, né? Além de notas, toda a performance escolar, fazer o curso de idiomas, né? Eu tive que responder 2 perguntas, que é bem diferente da seleção de bolsas no Brasil, né? Uhum. As perguntas eram, primeiro, por que eu queria estudar na Nova Zelândia? E segundo, o que eu faria com os meus estudos quando eu retornasse ao Brasil para o desenvolvimento do meu país? Então, propósito. Qual o propósito de estar lá, né? E por quê? Por que esse país desenvolvido deveria investir em mim? Né? Porque a minha obrigação era trazer desenvolvimento de volta. E isso me fez exercitar esse pensamento e criar em mim também essa decisão, sabe? Eu não vou lá para brincar. Esse país está me ajudando a pagar os estudos e eu vou, né? Então eu disse, e o que eu sonhava à época, né? A minha cabeça era diferente, era menor, digamos assim, né? Eu quero ser consultora de propriedades rurais da campanha ou da fronteira do Rio Grande do Sul. Que era o que eu vivia na época, né? Bom, ganhei a bolsa. Né? E a bolsa ela é muito equânime. A cada ano ela tem assim para X pessoas de tal país e X mulheres e X homens. Então, além de terem me selecionado, eu tive a sorte de ter vaga para uma mulher naquele ano no Brasil, né? E a bolsa é fantástica, assim, custeou a viagem, todos os estudos, eu tinha até um saláriozinho lá, cada 2 semanas ganhava um dinheiro para viver. Eu conseguia viver, pagar minha vida, né? E aí fui para Nova Zelândia, né? Aquele choque na família, né? Como assim? A pequenininha vai embora? Ninguém foi embora, né? Eu digo, mas eu sou também a mais espivitada, né? E fui. E aquela ruptura de cordão umbilical, eu penso assim, eu não podia ter ido mais longe, né? Porque a Nova Zelândia é exatamente do outro lado do planeta. Tá assim, ó. Se anda mais, já tá voltando, né? E
É uma universidade chamada Lincoln, na Ilha Sul, ela é muito internacional, né? De cada 4 alunos, um é estrangeiro. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro. E de partes do mundo que a gente aqui não presta muita atenção, sabe? De ilhas do Pacífico, Tonga, Vanuatu, Samoa. Eu tenho amigos nesses lugares, sabe? Eu jamais conheceria gente de lá, né? Sudeste da Ásia, Ásia. Porque a gente aqui no Brasil, a gente é muito eurocêntrico, os Estados Unidos também, né? Só olha para esses dois. Ou olhando pra China pra soja e carne agora. Agora a gente começou a abrir esse olhar, né? Enfim, e aí os estudos foram super bacanas, né? Passei 2 anos lá. E aí eu tô indo um pouquinho mais devagar, porque eu acho que essas coisas remetem pra adiante, tá? E aí, assim, me marcou muito. Em 2000, eu li um estudo de uma universidade australiana, lá nos meus estudos para dissertação. E esse estudo dizia que o Brasil era um sleeping giant, um gigante adormecido, e que quando a gente acordasse, a gente ia acabar com a Oceania. E eu olhei e digo, meu Deus, eu acho que estudar fora e viajar para outros países mais envolvidos é um pouco viajar para o futuro, sabe? Porque eles são democracias mais organizadas, envolvidas, eles enxergam coisas antes da gente. A gente é muito recente aqui no Brasil em tudo, né? Tipo, pega assim, dados do IBGE, tem quanto tempo? Tem 120 anos de dados do IBGE, então a gente é muito jovem em tudo. Eu digo que esses gringos estão vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, né? Eu digo, Então, realmente, eu tô no setor certo, apesar de ser profissão de jeca, né? O Brasil tem o futuro no agro. Aí eu decidi que eu queria, naquele momento, eu digo, eu vou voltar para o Brasil, eu quero trabalhar na promoção do agronegócio. Se a gente não enxerga ainda que o agronegócio vai crescer, eu quero trabalhar nisso. Aí acabei meus estudos, fui super bem, tive Laura lá de primeira classe. E o que eu estudei? Eu estudei os comportamentos dos fazendeiros de ponta, os top performing, né, o quartil superior, quais eram os comportamentos dele e como eles faziam benchmarking com outros. E a grande questão era benchmarking, eles se comparavam aos melhores e com isso eles tinham as melhores práticas de gestão. De gestão, tu já estava entrando na área de gestão, tu deixou a parte de produtividade, da veterinária, para ir direto para gestão. Sim, foi mestrado em Farm Management, né? Aliás, em Consultancy Practice de Farm Management, então de consultoria em gestão rural. Né? E aí, quem me ajudou a selecionar os produtores de ponta, essa história é bacana, era o principal contador que os fazendeiros de ponta usam lá na Nova Zelândia, né? E aí ele me disse, Andréa, visita esse. Eu visitei 6 de ponta, foi direcionado para eles, né? E aí foi uma pesquisa qualitativa, entrevistei eles horas, e aí depois eu fiquei debriefando as entrevistas, fiz um grande mapa mental para entender o que eles tinham em comum, né, para ver assim o que tornava um bom fazendeiro, né, tipo os bons exemplos assim, e algumas coisas que deu para ver, né, eles são ávidos por informação, eles estão sempre estudando, eles estão sempre buscando informação, eles são perguntões, se eles passam assim na fazenda do lado, o cara tá com uma pastagem boa, ele chega lá, o que você fez aí? Né? Qual foi a semente, qual foi o trato, o que você tá fazendo? Então eles não têm vergonha de perguntar. Eles não são malucos de mudar tudo de uma vez só, por exemplo, porque lá na Nova Zelândia eles fazem às vezes conversão da fazenda de corte vira de leite, isso eles fazem, né? Então, se eles fizessem isso, eles nunca fariam tudo abruptamente. Fazer um piloto. Eles fazem um piloto de pequena escala, testam aquilo, se dá certo, eles ampliam. Então, eles não são aventureiros, né? Eles trabalham com base... Não são nem conservadores nem aventureiros, onde dá para transitar, né? Isso, mas eles testam antes de tomar a grande decisão, sabe? Ou se aquilo funciona para eles, né? E eles, assim, vão a muitos congressos, muitas feiras, eles estão o tempo inteiro circulando, buscando informações, né? E o mais bacana da pesquisa... esse contador, ele compartilha com todos os clientes dele os dados de todo mundo que ele atende, mas de forma desidentificada. Então, assim, por exemplo... Permite a comparabilidade sem revelar sem saber quem é. Tá? Uhum. Vamos dizer que ele tinha 100 fazendeiros lá, que eram os clientes dele, tá? E ele mandava para todos os clientes a listagem, tanto de índices zootécnicos, quanto de índices ali financeiros, administrativos, né? Bom... O que ele disse? Que os top performing, esses caras do quartil superior, ligavam para ele porque eles queriam... Eles tentavam descobrir quem era e ligavam para ele. Por acaso é o fulano, fazenda número 5, sabe? E aí o que ele me disse que mais me marcou? Ele disse assim, Andréa, os de ponta me ligam para tentar descobrir quem é que são aqueles lá e como eles se comparam e como eles podem melhorar. Quais são as práticas que eles podem melhorar para eles chegarem naqueles que estão na ponta.
Os do quartinho inferior ligam para perguntar quanto que eles têm que pagar de imposto. E ali eu já achei tão interessante essa diferença, sabe? Mentalidade. Da mentalidade. Exatamente. E como você pode agrupar em grupos. Sim. Quem se comporta de um jeito tem tal performance final. A gente vê muito isso aqui no Brasil, assim, faz um contraponto para cá. Quando... Aí a gente pode falar do produtor rural, mas pode falar do empresário de modo geral, né? Quando dá algum problema ou ele quer alguma resposta, ele liga pro contador, né? Ele não liga ele não tem muitas vezes um consultor, né? Que tem essa visão sistêmica do negócio para dizer, o teu grau de endividamento ao longo dos anos tem reduzido, ou Sim. tu te alavancou, né? Pegou uma taxa boa, ou tu pegou uma taxa ruim, isso que vai impactar no teu custo de produção. Essa conversa, ela é truncada, né? E eu acho que é muito importante isso também, né? Os do primeiro quartil lá que tem performance estão preocupados em melhorar o número, né? Eu quero saber quem é, às vezes nem eu quero saber quem é, eu quero saber o que ele fez para chegar lá, quais são as boas práticas, né? Exato. E não só o simples fato de pagar, aqui no Brasil, a DARF, né? Quanto é que pagar, quanto é que é o ITR, quanto é que é isso? Né? Estão preocupados em pagar, mas, cara, isso é inerente ao negócio, vai ter que pagar. Isso. Né? E o nosso contador fala assim, Márcio, não te preocupa com o valor. Se tu tá pagando mais, é porque tu tá produzindo mais, né? Exato. Tu tem mais é que pagar imposto, porque senão que o reflexo da tua operação tá indo bem. Né? Quando começa a pagar menos imposto, é sinal que a tua atividade econômica, né, tá reduzindo. Mas é muito importante isso, né? De provocar até os nossos ouvintes aí de olhar, né, a performance dele, e se ele não tem acesso a outros produtores, a gente pode fazer uma análise histórica nossa, né? Como é que está a nossa caminhada, né? A evolução da fazenda, a evolução do nosso negócio ao longo do tempo. A gente está estagnado, a gente está melhorando o resultado, a gente está piorando. E muito mais também tentar entender a causa, né? Qual é o fator? É um fator externo, um fator interno. E se puder, né, ter esse grupo de comparação, né, começar a ter essa cultura, tem boas entidades que tentam fazer isso, né? De pegar um grupo fazer dia de campo e aí conversar. Mas eu vejo no Brasil a gente tem muita preocupação tecnicista, né? A gente fala do que o produtor gosta. O cara conseguiu converter tantos quilos de boi por hectare, a pastagem, o custo da... Cara, isso aí a gente volta a falar daquilo que a gente se fala. Isso aí é a paixão do cara. O cara é técnico, o cara é empreendedor técnico, né? O cara começou lá como produtor de arroz, ele é o produtor de arroz, e eu vejo muito isso que tu está comentando, que esse pessoal, talvez, né, do primeiro quartil, eles já migraram daquela paixão técnica pela atividade e saíram um pouco do pé do barro ali, né, e estão buscando indicadores, olhar os números, gerenciar o negócio, né? Isso. Até porque eles sabem que essa parte obrigatória é obrigatória e precisa fazer além disso, né? O obrigatório tá lá, imposto, pagamento, não sei o quê. Digamos, talvez é uma postura um pouco mais passiva, não é? Assim, o que é obrigado que eu faça para que eu tenha o meu negócio? Já o outro considera aquilo faz parte, o que mais que eu faço para melhorar, né? E tantas atitudes diferentes, assim, eu acho que concordo com tudo que tu falasse. E são esses aprendizados. Se a gente olha para o Brasil, eu acho que a gente tem um bom exemplo aqui, que são os CITES, né, ali da Federacite, que é uma iniciativa, acho que bem antiga já, né, onde eles visitam fazendas, trocam informações. Eu não participo desses grupos, então eu vou fazer uma opinião que não tem a ver com eles, mas o teu comentário sobre olhar além do que a gente já costuma falar, né? E aí eu vou usar uma frase que eu escutei aqui, que eu gosto muito, que acho que se aplica no que a gente vai discutir mais adiante de Public Affairs, né? A gente tem mania de pregar para convertidos. A gente, em geral, fala para nós mesmos, né? A gente, como se estivesse na nossa igreja, conversando com quem já é convertido daquela igreja, só falando das nossas crenças. É muito difícil a gente migrar para conversar com quem diverge da gente ou quem tem outra visão de mundo. Vamos para um exemplo. É tão difícil um pecuarista conversar com um vegetariano. Ele se irrita. Ele não está disposto a dialogar, né? E você precisa abrir os olhos para outras coisas. Se você só pensar sempre o que você pensa, o mundo muda e muda com você e você não enxerga que, de repente, lá adiante, quem diz que daqui a pouco as proteínas alternativas não vão ser importantes e vão tirar o mercado da carne que vem do boi mesmo? Não sei, né? Olha o mercado da lã, o que era. A gente tinha lã e a gente tinha algodão, né? Com as fibras sintéticas, como é que virou o mercado da lã e como é que é o mercado do algodão hoje? 50 e poucos no estado, o principal produto agropecuário era lã.
Cadê a lã hoje? Hoje a gente tosquia uma ovelha, vai vender para fazer filtro de caminhão, porque não vale nada. Eu acho interessante isso que tu coloca, né, no sentido de se tu não permitir esse diálogo, né, que é abrir a porta para o lado oposto, tu tá só olhando as ameaças, tu não tá identificando as oportunidades, né? Então a gente fala no mundo da gestão que tem aquela coisa de querer identificar pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, é exatamente isso, né? Tu mira só no que tá contra, então eu tenho só uma posição defensiva. E é muito pelo contrário, as oportunidades surgem de uma posição reativa, né? Eu identificar naquela fragilidade, seja de um contato com um vegetariano, no caso, como outras formas de mostrar. E até eu já vou engatando algumas perguntas pra gente já fluindo o nosso debate aqui, tu vai continuar contando tua história, Sim, que tu parou lá na Nova Zelândia. Eu ainda tô lá. Mas a gente fala muito hoje em dia, por exemplo, nesse debate mesmo de ESG, né, essa questão de stakeholders, né? Quando e o mundo do jeito que anda, né, a gente está sempre, a velocidade da comunicação, da informação flui muito rápido, né, muitas vezes o CEO da empresa acaba sabendo do problema depois que a população já está nas redes sociais falando sobre, né, essa falha de comunicação não seria justamente por não permitir essa etapa anterior, que é o mapeamento de quem são os stakeholders, quem impacta o meu negócio ou a quem eu impacto, né, vai um pouco nessa linha que tu falaste ali. Sim. E eu não sei se as pessoas em geral já conhecem o termo stakeholders, talvez seja uma questão para esclarecer aqui, né? A tradução literal seria partes interessadas, mas a gente pode julgar que é quem tem a ver com aquilo que a gente está tentando defender, viver ou gerenciar, seja quem concorda ou quem discorda, quem é São os impactados, né? E quem defende aquilo ou quem é um detrator, né? Então, quem é contra o que eu faço também é um stakeholder para mim. Com certeza. E talvez o stakeholder mais importante que ele pode me dar uma bordoada, eu não vou enxergar de onde veio se eu não tiver percebido ele antes. Sabendo que ele está né? Então, mapear os stakeholders eu acho que se a gente pensa em organizações como empresas, acaba que quem está na área de public affairs faz isso, mas eu acho que todo mundo tem que fazer isso até para o seu dia a dia, porque eu acho que isso se aplica à nossa vida pessoal também, seja na política interna que a gente tem que fazer na própria família ou com os amigos, tem política em tudo, né? E tem... No condomínio. No condomínio, exato. Sempre vai ter aquele que incomoda, tem aquele que ajuda. Então, assim, sentar e avaliar quem é como, quem acredita no quê, quem defende o quê, como eu devo me portar perante cada um, né? E essa adaptabilidade, ninguém está falando de mudar a sua essência, não. Mas é entender e aí depois, quando vai se comunicar, ver como comunicar com cada um deles, né? Só vou voltar um ponto para trás para não perder. Além do sítio, eu acho que tem um outro grupo bacana no Rio Grande do Sul hoje. E eu só vou trazer Rio Grande do Sul e mais um outro aqui mais nacional para não ficar uma coisa tão gaúcha, né? Pra fora. Mas tem aqui o Instituto Desenvolve Pecuária também, que começou talvez há uns 2 ou 3 anos, eu acho. Começou com um grupo... Foi na pandemia ali, um grupo de WhatsApp que trocava informação de cotação de boi. E a coisa foi crescendo e hoje é um instituto mesmo, né? Digamos... Tem CNPJ, né, constituído legalmente, tem os grupos de WhatsApp, o grupo geral, e depois grupos onde eles discutem cotações, ou eles querem fazer compras coletivas, e são fazendeiros de ponta, e eu participo de vários grupos de WhatsApp, sabe? E é tão interessante, assim, cada um é totalmente diferente do outro. Então, esse aí discute preços, cotações, ameaças de stakeholders, tal entidade está agindo ou não está. Então, é um grupo bem ligado aí. Mas me chama a atenção nesse grupo que tem pessoas que têm outros negócios não rurais. Então, traz uma mentalidade mais de gestão profissional, né? Muito. E muita gente nesse grupo vem de outras profissões ou de outras empresas e caiu no agronegócio recentemente por meio de uma sucessão, né? E não estava exatamente, não tinha estudado alguma coisa agrária, né? Mas o que eu observo de diferente, tá? Que eu acho que é a grande transformação que a gente está vendo no Rio Grande do Sul hoje. Como eles não têm essa formação e eles têm talvez outra ocupação, eles querem que a coisa funcione logo. Eles não entendem muito e eles estão dispostos a contratar gente boa para ajudá-los. Então, eles contratam bons consultores, né? Eles cobram dos consultores, eles vão querer dados, eles vão começar a capturar dados, vão começar a analisar o negócio com base em dados. E eles estão inovando mais do que o pessoal tradicional, sabe? Então, eu vejo... Esse é um grupo que realmente está super evoluído. E aí, só como outro grupo de benchmark, acho que eu não sou feminista, tá? Mas eu vou trazer aqui. Tem grupos de mulheres diversos no Brasil.
tem o GPB Brasil lá, aí tem a pecuária rosa, tem todas aquelas coisas que aconteceram mais ali pelo São Paulo, Mato Grosso, né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, em outubro de cada ano, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que é imenso lá em São Paulo, tem lá mais de 2.000 participantes, então assim, dando voz para mulheres do agro, que até não muito tempo atrás elas caíam também no agro porque ou o marido falecia ou porque herdavam. Não, e hoje elas estão ali tocando os negócios, então para a mulher também se reconhecer, e eu detesto a palavra empoderar, tá? Porque eu não gosto da questão do poder em si, mas para ela ter talvez coragem de atuar na gestão, é legal ela ver que tem outras, aí elas compartilham informações lá de dificuldades, às vezes, de ser mulher, né? E isso que tu falaste é uma realidade. Eu vivenciei um pouco disso, né? A gente aprende as coisas na vida ou pelo amor ou pela dor, né? Sim. Então, a minha carreira é muito parecida com a tua, no sentido de como veterinária, como a propriedade, trabalhar com a propriedade familiar, né? Enfim, e é muito interessante isso, porque se tu a gente não tem uma inspiração do local, a gente entra no negócio pelo amor, mas de uma hora para outra tu se vê tendo que tomar a decisão sozinha, é natural que tu busque se espelhar em pessoas que vivem a mesma realidade, né? Sim. Não acredito que gênero também seja a inspiração, porque eu vou tentar me inspirar em quem eu admiro, em quem eu vejo um trabalho bem feito, né? E isso que tu falaste do início lá da Nova Zelândia, de ter esses, vamos chamar esses clusters, né? Esses grupos que se identificam, vai muito assim... eu posso entender como, eu sou desse grupo e devo ser o melhor do meu grupo, ou não. Eu sou desse grupo, posso ser o melhor do meu grupo, mas eu quero estar naquele grupo da frente, quero me inspirar para ficar lá, né? Porque aí é bem um posicionamento até mais cultural, né? Da formação da pessoa. E como a gente aqui propõe essa reflexão, a ideia é propor essa reflexão, eu devo estar num grupo, mas estar sempre buscando a inspiração em alguém que está além, alguém que eu gostaria de ser, né? Onde eu quero chegar. Na Argentina eu tive a oportunidade, saindo um pouco do Rio Grande do Sul, né? Vamos ao mundo. Global, estamos na Argentina. A Argentina tem um grupo muito forte que são os grupos CREAS. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá durante a final da faculdade e aí participei de reuniões também. Eles trabalham com grupos pequenos, 14 pessoas, 10 pessoas, mini grupos, e aí depois você se reúne nacionalmente, né? Regionalmente, nacionalmente. E também tem uma dinâmica de comparação também. É feito um relatório de cada propriedade, se discute, e aí dessas questões de desempenho financeiro até liderança. Então é bem interessante também esse modelo lá dos grupos CREAS na Argentina. Também de comparação, de discussão, né? Bem similar aos CITES e ao Desenvolve Pecuária, assim. Bem interessante o modelo deles. Então fica aí talvez uma dica, né? De buscar esses grupos de apoio, de compartilhamento de informação. Isso ajuda a validar, ajuda a modular comportamentos, ou ter informação mais privilegiada, ou já ajuda a selecionar qual é a informação boa, né? Bem, então vou fechar o capítulo Nova Zelândia aqui, daí voltei para o Brasil, e aí eu achei que ficar no Rio Grande do Sul não ia dar muito certo, porque a gente é bem... Eu tenho uma teoria sobre o Rio Grande do Sul, tá? Vou expressar aqui. Eu tava segunda-feira no Mato Grosso, e quando a gente olha o desenvolvimento do Centro-Oeste, tu tem essa experiência também, né? E aí a gente olha assim, e a maioria lá dos que fizeram a coisa acontecer é gaúcho, paranaense e catarinense, né? São empreendedores, pessoas com mais apetite pelo risco, que venderam pequenas propriedades aqui, compraram maiores lá, comeram pão que o diabo amassou, não tiveram medo disso, né? E desbravaram. Era uma época onde tinha uma política de colonização do território. Quando a gente fala em INCRA, hoje todo mundo pensa no RA da Reforma Agrária, né? Mas é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Era um momento de colonização, né, de tomar o nosso território até por proteção e de desmatar por orientação governamental. O curioso que eu vi em Sinop, segunda-feira, é o seguinte: essa mesma geração... Sinop tem 49 anos de fundação, né? A mesma geração que foi para lá está viva hoje, ainda toca o negócio, e seu filho já começando a entrar na gestão. Essa mesma geração que foi orientada a desmatar, hoje ela é orientada a preservar, e punida se não preserva. Eles estão alterando, claro, a forma de agir, mas veja como é curioso como o mundo mudou na mesma geração, né? E então lá um monte de gaúchos, e eu acho que o que acontece hoje, que eu acho que o Rio Grande do Sul ficou muito para trás, e eu trabalho hoje com dados, né? Não importa o dado que a gente olhar, a gente vem perdendo posições em ranking em várias áreas. Eu acho que os mais ousados, os mais empreendedores foram embora, né? E a gente ficou com as pessoas mais conservadoras aqui, que prezam muito a cultura, né? Eu me considero hoje uma gaúcha tipo exportação. Por exemplo, eu leio mais Folha de São Paulo do que Zero Hora, para dar um exemplo, assim, sabe, onde eu busco informação ainda.
E eu acho que a gente tem um movimento nativista aqui muito forte, que ele... Isso é uma opinião super pessoal, tá? Me incomoda um pouco, porque eu acho que fixa demais essa raiz no chão. E por que a gente tem que ficar exaltando glórias e glórias? Gente, vamos ver gestão, vamos ver se... Pode ser a propriedade que meu tataravô tocou, mas eu tô ganhando dinheiro ou não tô? E se daqui a pouco o arroz não tá mais dando certo, vamos plantar outra coisa. Vamos drenar essa várzea e fazer outra coisa? Ou vou seguir fazendo porque o tataravô fazia, né? Então, eu acho que me preocupa, assim, o Rio Grande do Sul em várias coisas. E aí a gente encontra gente empreendedora que tá fora daqui, né? Voltamos à fala de antes, né? É eu ficar nesse grupo e achar que eu tenho que ser o melhor do meu grupo. Não, mas eu tenho um potencial gigante se eu olhar o outro grupo e ver oportunidades diferentes, né? Exatamente. E eu trabalhei, mais adiante eu vou falar, né, com o Dr. Petinho de Moraes, que foi ministro da Agricultura maravilhoso, aí foi ministro 4 vezes, a última vez foi da Agricultura, e era muito bacana quando ele falava, assim, em organizações internacionais e grupos, né, eu quero... Aí ele dizia o seguinte, como Brasil, eu não quero ser o líder dos pobres, eu quero ser do grupo dos mais ricos. Exato. Eu posso ser o mais pobre do grupo dos ricos, mas eu quero estar no grupo dos ricos. Exatamente. Nem que eu seja o mais pobre. É um pouco de visão, né? Quem é que eu quero liderar? Quero liderar os pobres? Pô, é um jeito, mas quem sabe eu tento estar no grupo do rico. Eu posso ser mais pobre dos ricos. O pobrinho dos ricos, pelo menos, né? Boa. E, bom, aí voltei pro Brasil, decidi... Né, que eu queria trabalhar em São Paulo, porque eu achei que as coisas iam acontecer. Aí fui indo, network, né, que é a coisa importante, stakeholder mapping, né, descobri quem é que pode me ajudar, então ativei os contatos que eu tinha, e na época eu usei um livro, eu falo do livro agora ou deixo pro fim? Pode falar Vai lá, agora, fala. já me atrasa Então, eu agora. vou falar o livro agora, que é um livro que eu acho que, assim, ó, é super legal para todo mundo ler, ele já deve estar na, não sei, 20ª edição. O nome dele é curioso, é Qual é a Cor do Seu Paraquedas? Não sei se vocês já ouviram não falar. conhecia. É um livro americano. E ele fala assim, ó, de transição na carreira, de busca de emprego, de primeiro emprego, ou de mudança de emprego. E ele sempre é atualizado, né? E ele fala assim, como é que a gente deve se portar quando busca um emprego, como a gente faz o networking. Tipo assim, a maioria dos empregos não está publicada. Emprego disponível é um iceberg. Os que estão publicados em LinkedIn ou coisas assim, é só o que está para cima da linha d'água. A maioria das oportunidades não estão publicadas, então é pelo network que você vai descobrir o que existe. Então você tem que conversar com pessoas que podem lhe ajudar, dizer que você quer mudar, né, ou está disposto a fazer tal coisa, e quando surgir a oportunidade, essa pessoa vai trazer para você. Então, li o livro, a amiga me deu a dica na época, fui atrás e aí descobri um negócio que acabou que deu certo, me fizeram a proposta, eu fui trabalhar, que era... existiu o Fundepec em São Paulo, que é o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária, né? Que foi constituído para ajudar a combater a febre aftosa. Então, era um fundo mesmo com recursos. E tinha lá uma equipe super legal que tinha ido na época na França para ver o Centre d'Information de Viande, um centro de combater mitos de carne bovina, né? E eles queriam criar no Brasil uma coisa parecida. Aí eu fui lá bater papo com eles e eles falaram, tu é mulher, estudou fora, acho que tem perfil para isso. Vem cá, vamos criar esse negócio, mas não tinha nada, assim, era criado zero, né? Então a gente mandou uma carta lá para as principais associações de raça do Brasil e dissemos, a gente tá vendo que estão falando mal de carne bovina, a gente quer combater os mitos, vem aqui, a gente quer fazer uma reunião. E aí da reunião, vieram 13 associações nacionais, decidiram, vamos criar então um centro de informação de carne bovina, virou o SIC, o Serviço de Informação da Carne. Uma ONG, digamos assim, para combater os mitos da carne bovina, né? E aí eu fui contratada para ser vice-presidente executiva. Eu digo, cargo é muito bonito, né? Mas não tinha mais ninguém além de mim. Aí o Ovidio de Brito, que infelizmente, um grande empresário, infelizmente faleceu agora, faz um mês ou dois. Ele disse, não, André, é muito importante o nome do cargo. Você vai ser vice-presidente executivo. Eu digo, beleza. Aí de presidente, que era, né, uma função ali só, não era remunerada, né? Pro forma, né? Aí passei o chapéu para receber meu primeiro salário. Fizemos de tudo, criar entidade, tudo ali do zero, né? E aí nós estamos em 2001, não tinha tanta informação na internet como tem hoje em dia. Então a gente fez um grande portal de informações sobre carne bovina. Aí eu comecei a juntar tudo que tinha de informação e de repente virei palestrante, comecei a rodar o Brasil inteiro falando como fazer churrasco, onde é que ficava a picanha, que era a grande pergunta mística, né? O pessoal adora picanha em São Paulo, né? Onde é que fica a picanha? Aí fiz o boizinho para... Aí eu lembro Pedro de Felício, uma grande autoridade em cortes bovinos, né? E aí eu uma vez fui dar uma entrevista pra Band e tal, e eu comecei a mostrar no meu corpo, assim, né? A picanha fica aqui, o lombo. Ele disse, André, não mostra no teu corpo. Faz uma figura. Aí eu fiz lá um boizinho bonitinho, contratei ilustrador pra fazer, mostrava, tá aqui a picanha, tá aqui. Esses feedbacks que a gente vai recebendo que são bons, né?
Bem, aí foi muito bacana, fiquei 2 anos e meio lá e, então assim, de veterinária virei comunicadora, né? Pois é, eu ia te perguntar isso, né? Até lendo no teu currículo tu usa uma expressão, né? Tu fala, trabalha com análise de dados, né? Uma data analytics, mas tu é uma storytelling também. Pensando nisso, assim, né? A gente sabe que na faculdade de veterinária a comunicação nunca passou perto, né? Se tu quisesse qualquer coisa diferente, tu teria que buscar como disciplinas complementares, até administração rural, né? Que eu também fui fazer fora da faculdade de veterinária. Mas pensando assim, deve existir, claro, uma habilidade tua, natural, de comunicação, que provavelmente tu já deve ter de nascença, né? Mas tu buscou também algum outro tipo de qualificação fora? Nesse momento aí que tu estava virando apresentadora? Várias. Acho que sim, tinha talvez uma da minha natureza. Não sei se o fato de ser quarta filha talvez ajude, né? Porque imagina, chega pequenininha, já tem 5 falando, eu tenho que conseguir me comunicar para me escutarem, né? Então talvez ali no seio familiar já ajudou. Mas eu fiz diversos cursos. Na própria Nova Zelândia lá, alguns cursos de apresentação, de PowerPoint, como desenhar bem, porque tem até a expressão que você já deve ter ouvido, né? Death by PowerPoint. Que tem uma teoria aí, brincadeira, né? Que você tem a capacidade, cada pessoa, de ver X apresentações de PowerPoint e depois você morre. Porque tem tanta apresentação tão chata. Ótimo, não conhecia. Existe, Death by PowerPoint. Então, já comecei com aquele curso lá de como fazer um bom PowerPoint, né? Porque tem realmente, você já deve ter visto PowerPoints maçantes, que você fica assim... Tem uma empresa aqui de Porto Alegre que é especializada em dar assessoria em como montar apresentações. Isso. Eu já usei em São Paulo a Soap, não sei se é a Soap que tu fala. Exatamente. E aí a Soap a gente usou bastante também. E aí na Nova Zelândia eu descobri um negócio. Vamos fazer a Soap é muito boa. É muito boa. E aí, na Nova Zelândia tem um negócio também que no Brasil é muito recente, eu não sei se vocês já ouviram falar, assim como tem esses clubes Rotary, Lions, existe um outro grande clube chamado Toastmasters. Já ouviram falar? Não. Eu vi que na Dell criaram um grupo desses, tem poucos no Brasil ainda, mas é um grupo que você cria, você pode criar aqui na PUC, por exemplo, tá? E aí, Toastmasters International é a organização lá nos Estados Unidos. Aí, se você compõe o grupo, você formalmente faz parte daquilo lá. É tudo de voluntários, tá? E aí, você pede os livros, cada pessoa que adere recebe os livros. Aí, eu descobri que tinha um curso de Toastmasters lá. Toast é dar um discurso. Então, é tipo assim, ser um mestre de dar discurso. Existe o Roast também, que é elogiar alguém num discurso. Né? E aí eu descobri que tinha esse clube e participei na Nova Zelândia. E eu, de novo, top performer, né? Duraria 2 anos para fazer aquilo. Eu fiz em 9 meses o curso completo, que eu tinha que ir embora, né? E me formei. E aí é muito bacana, porque dentro do clube você tem lá, sei lá, 10 pessoas. Em cada reunião você define quem é o presidente da reunião. São 2 discursos que você preparou antes. O outro que avalia seu discurso, dá o feedback, e o outro que avalia quem deu o feedback. Legal, então, você aprende a dar feedback, você aprende a dar discurso, e você tem uma atividade em cada reunião, assim, é uma coisa muito bacana. Interessante. Se houver no Brasil, eu recomendo quem tiver interesse de ir atrás, assim, ou criar o próprio grupo. Criar o grupo, de muito legal. Bacana, tá? boa ideia. É muito bacana. E aí, acho que ao longo da vida eu fui fazendo vários outros cursos na própria SPM, de comunicação, de marketing, né? Eu fui buscando isso, sim, porque eu acho que tudo bem, às vezes talento tem, mas você precisa modular o talento também, né? E trazer esses elementos externos, até para botar, às vezes, nome naquilo que você sabe fazer, né? Isso se chama, sei lá, comunicação assertiva. Né? Claro, perfeito. Eu me lembro quando eu comecei a dar palestra em sindicato rural, falando de governança e gestão, eu falava do IBGC, do PDCA, e aí veio um presidente do sindicato e falou: Márcio, para com essa sopa de letrinha, você tem que falar isso aqui, ó. Tem que falar que tu é filho de médico, mãe professora, e que vocês têm propriedade rural em tal região aqui do estado. E aí, quando tu falar que tu é filho, que tu tem esse viés, né, de ter uma propriedade rural e fazer parte de uma família empresária, eles vão te ouvir. Porque para IBGC, não sabem o que é. Exato. Falcone, alguns sabem, outros não sabem. Então, tu tem que comunicar o que eles querem ouvir. Né? E aí a outra frase que é meio clichê, mas que é muito boa, é o seguinte: comunicar não é o que tu fala, é o que o outro entende. Exatamente. Então, assim, cara, eles não vão entender, então fala, adequa o teu linguajar ao público que está aí na tua frente. Se é a pionada lá, o chão de fábrica, tem que falar a linguagem deles. Se tu vai falar com o presidente, o conselho, é outro linguajar. A comunicação
O resultado talvez vai ser o mesmo, mas a forma de chegar, né, o como fazer vai ser Conexão ajustado, emissor-receptor, né? Não, tem que ajustar, né? Essa frase é fantástica, eu concordo com ela. E assim, se o outro não entender, e, por exemplo, você passou um comando, é um funcionário, você passou um comando, ele não entendeu, ele não vai fazer aquilo que você pediu, porque ele não entendeu. E às vezes ele vai ter vergonha de admitir que não entendeu. compreende. E aí entra o feedback, né? Dizer assim, Jason, tu entendeu o que eu falei? Repete aí. Isso. Ah, é isso. Ah, não, mas não foi isso que eu falei. Não, mas foi isso que eu entendi. Tá, Isso. então vamos de novo. Isso. Ah, E eu tive a oportunidade numa empresa americana onde eu trabalhei também de fazer vários outros cursos. Tem um que é Think on Your Feet, que é assim, como fazer um discurso rápido. Por exemplo, nós estamos aqui em aula e daqui a pouco ele diz, fulano, me conte em 5 minutos sobre o tema tal. E você tem que rapidamente elaborar. Então, são coisas que a gente pode treinar. Mas, assim, tem uma outra coisa que hoje eu tô com, né, sei lá, 20 e poucos anos de carreira, tem a questão de treino e disposição também. Não, ninguém começa bem. Ninguém faz certo do começo. A primeira vez que me chamaram no Canal Rural para me entrevistar, lá no SIC ainda, aí eles chamam de sonora, né? Tipo, me pegaram no corredor rapidinho para eu falar. E ficou tão ruim, mas tão ruim, que depois ela me telefonou, a pessoa que me entrevistou, ela disse, olha, André, eu queria te dizer uma coisa assim do fundo do meu coração. A gente gostou muito de ti. Sério, a gente gostou muito de ti. Mas é que assim, ficou muito ruim, tá? E a gente não vai usar. Porque a gente quer te ajudar e a gente quer que tu cresça na carreira. Eu digo, poxa, obrigada pela franqueza. E que bom que não foi adiante, entendeu? Então, assim, até para tirar... quem começa, às vezes, tem muitas inseguranças, né? Dizer assim, ó, não, ninguém começa bem. Ninguém acerta do começo. Mas eu acho que a gente tem que se jogar. A exposição Né? tem Tem que que... se jogar. Sem medo. Porque se você for esperar... O momento certo. Aprender idioma. Quanta gente que não evolui em inglês... o dia que eu souber toda a gramática, tudo perfeito, a pronúncia, eu vou falar. Aí nunca se expõe, nunca fala. Assim, ó, fala errado, dá risada. E aí fala com o gringo, e ele vai rir da tua cara. Beleza, faz ele falar uma palavra em português e dá risada dele, então. Né? Então, essas amarras a gente tem que vamos trazer para cá, né? se desprender. Quanto tempo a gente ficou se planejando para começar esse podcast aqui, né? E aí, assim, talvez tinha um pouco desse receio. Vou me expor, será que vai ser legal? Mas a gente tem que começar. Isso. Né? Pelo fato de ter começado, tu te expôs e tu teve um feedback dizendo, a gente quer te ajudar, a gente não vai te, né? Isso. Tu dispôs, teve um feedback, a próxima vez eu vou melhorar nos pontos que me pontuaram aqui, eu vou evoluir, vou de novo. Exato. E tem uma mentalidade, eu acho que vem lá do Vale do Silício, que a gente tem que incorporar essa coisa de startup, assim, desse mundo de inovação, né? Que é a história de fail fast, né? Erre, mas se permita. Se permita errar, faz parte, só erra quem faz, né? Porque às vezes quem não quer errar não faz. Bom, e não erra também, né? Beleza, mas não fez. É confortável, né? Não fez, né? Então, assim, admita que você vai errar, você é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Só que, assim, tem que tentar. Tenta a versão beta, seja uma versão beta de você mesmo, né? Errou, faz de novo, beleza, dá risada, vai adiante. Mas não se trave por aquilo ali. Então, que bom que depois de vocês pensarem tanto, começamos, né? E estamos aqui. Eu acho legal. Acho que é Thomas Edison que inventou a lâmpada, né? Tem uma frase dele que é bem assim, foram 234 produtos, tentativas de filamento que ele fez, que não deram certo até o dia que deu. E daí ele fala, não, foram 234 produtos novos que eu estava tentando criar. Isso. Então, é bem isso. Tu não vai de cara dar na perfeição, né? É o feito e o perfeito, né? Exatamente. É uma expectativa que tu atinge. Vai lá, Deixa eu te provocar. E a trajetória na questão da Associação de Proteína Animal, como é que foi a sequência aí? Sim. Bom, aí... eu tava lá e aí um dia a BIEC me chamou, a BIEC é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Na época eles estavam começando o programa Brazilian Beef e iam para a primeira feira da China. Né? Na época a gente não exportava para a China, mas estava louco para exportar. E aí eles me chamaram lá para dar uma olhada no stand que eles estavam montando, né? E aí eu fui já cheio de opinião, né? Não, eu acho que a foto do boi é isso aqui, mas não pode ser só Nelore, porque tem gado europeu no sul. E acho que tem que dar um brinde assim, que sabe um palitinho. E aí eu acho isso, eu acho aquilo. Daí o Camardelli, que era diretor executivo na época, me falou, tu tá muito cheio de opinião. Vem trabalhar aqui então, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque era assim, era aquilo que eu pensei em 2000, sabe? Eu quero promover o agronegócio brasileiro. E aí era o programa de promoção da carne brasileira no exterior. E no que eu comecei lá, em torno de 9 meses, a gente de repente virou o maior exportador de carne bovina do mundo em volume. Então, de repente, a gente virou grande. E ninguém enxergava isso, né? A gente começou a fazer essas feiras. E aí o pessoal olhava e disse, quem é esse Brasil que recém chegou, que a gente mal ouviu falar,
Se vocês terem uma ideia, na década de 80 e 90, você ia numa churrascaria na Alemanha, eles falavam de carne da Argentina. Carne era só da Argentina. Eu lembro um voo que eu peguei e uma pessoa me perguntou, com o que você trabalha? Eu digo, faço a promoção da carne brasileira no exterior. E no que a carne brasileira é melhor do que a Argentina? Eu disse, olha, a Argentina exporta há mais de 100 anos. Eles só fazem isso há mais tempo. Porque qual é a diferença? Né? De genética, em qualidade, né? É a pasto, né? Exato, porque a grande mesmo questão na modelo época de era produção. vaca louca, então pensando em comunicação e storytelling, a história para contar do Brasil era que o gado daqui não comia resíduo de origem animal, ele comia capim. E aí a gente foi construindo essa narrativa. Então foi muito bacana, assim, porque aí a gente... Era um começo, as indústrias começando a exportar, elas iam para as feiras, não sabiam nem muito bem que tinha que levar cartão em inglês, que tinha que levar folheto em inglês. Dessa vez tu levou a fotinho do boi para não mostrar. Aí eu ensinei... Aí eu fazia guias culturais, né? Tipo assim, como se comportar na China, né? Eu fazia Também tudo isso. tem Comprei isso, vários né? livros de... Que legal. Como é que tem um que se chama Kiss Bow or Shake Hands? Tipo assim, você beija, você faz como é a genuflexão? Como é que chama aquilo? O cumprimento, né? O cumprimento do japonês, aquele, né? Ou você aperta a mão. Então, fazer guias culturais para eles para entender, né? Porque, na época, essas grandes empresas que a gente vê hoje, eles não tinham departamento de exportação. Eles tinham vários traders para chegar até na Europa, né? Então, assim, eles foram entendendo que tinha que contratar gente especializada, que tinha que ter gente... Inserção lá. Para se inserir lá e para cortar essa... Porque quem estava ficando com mais dinheiro na cadeia eram os traders. E o que o trader sabia? Ele sabia importar e sabia vender lá para o varejo na Europa, né? Mais uma vez, é o mapeamento do stakeholder, né? Eu saber com quem eu vou me relacionar e de que forma eu devo agir, né? Exatamente. E aí foi muito bacana. A gente fazia, então, as feiras internacionais, a gente fazia churrascos promovendo a carne brasileira, levava 1 tonelada de carne para feira de Anuga, para feira de Cial. A gente chegava a colocar pulseirinha para controlar acesso, porque era o stand mais movimentado, porque era, assim, restaurante, né? O resto dá lá um petisquinho. Nós, assim... carne, caipirinha, e a gente junto levava o resto do Brasil, as empresas de frutas davam limão, a gente buscava lá na Ceasa lá de Paris, que é Rangis, e levava a estrutura do barbacoa, né? Isso continua até hoje, assim, então, porque a gente entendia que o churrasco era o storytelling, isso a gente decidiu, sabe? Como é que a gente vai promover a carne do Brasil? E era pela forma de consumo. E só colocar sal grosso e grelhar e ter esse sabor incrível é só o Brasil que faz. Todos os outros países colocam muito mais temperos, né? Então foi esse chamariz, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente fazia também workshops em embaixadas brasileiras, onde não tinha grandes feiras. Então a gente fez em diversos países, fez na China, Marrocos, Argélia, Jordânia, Egito, em Paris, em Dubai, fizemos 2 lá na frente do Burj Al Arab, então assim, lugares icônicos, a Embaixada Brasileira em Roma, e aí a gente convidava até assim, o pessoal do Vaticano, convidava traders, convidava lideranças, convidava sheiks nas churrascos de Dubai lá, e com isso foi se formando essa narrativa, né, essa ideia. E aí eu acho que vem o lado do como é que começa o Public Affairs, né? Assim como veio toda essa visibilidade, começou a vir muito ataque. A gente recém chegou e a gente começou a tirar mercado, né? Então, assim, todo o Reino Unido perdeu muito mercado para o Brasil por terem vaca louca. E a gente começou a acessar os mercados deles, por exemplo, Egito, a gente começou a vender mais barato e eles não conseguiram mais voltar para esse mercado. O que aconteceu que foi muito sujo? A Irlanda mandou uma revista que se chama Irish Farmers Journal para fazer... Mandou os caras aqui, meio assim, escondidos, para fazer entrevistas no Brasil para só pegar coisa ruim. O que eles fizeram? Eles foram visitar acampamento de sem terra, eles encontraram anabolizante em fazenda, que é proibido, aí eles publicaram matérias... Como se fosse o padrão. Isso, e assim... A foto que tiraram do tubo de anabolizante, que é um frasco de, sei lá, no máximo 50, 100 ml, parecia um botijão de sêmen na foto, sabe? Então, assim, Brasil usa anabolizantes, que é proibido. Brasil tem campesino sem terra à beira das estradas. Contextualizar o ano 2000 e... Isso a gente está em 2006. 2006. Fizeram tanta pressão, foram na Comissão Europeia, pressionaram tanto que embargaram a exportação de carne brasileira para a Europa. Né? Então, assim, a gente vê o poder do ativista... que ele é capaz de impedir comércio, ele é capaz de proibir o seu produto, ele é capaz de influenciar a formulação de uma política pública que muda o seu mundo. Então, se você não tiver de olho nisso, dá problema, né? E aconteceu, o problema aconteceu.
Daí, na época, a gente contratou uma empresa de Public Affairs na Inglaterra, e foi a primeira vez que eu comecei a entender isso aí. E olha que curioso, né? Na minha carreira, tudo foi engatando com a próxima coisa. A gente pegou o site que a gente fez para o SIC e traduziu ele inteiro. Então, a gente tinha conteúdo sobre carne brasileira e sobre a forma de produção. E aí, tinha lá esse porta-voz que passou a defender o Brasil lá fora, né? E ali, acho que foi um grande aprendizado, assim, de tanto defesa quanto ataque, né? Conforme o momento, você tem que E mais mudar. uma curiosidade, assim, o Public Affairs, ele trabalha a questão não só da divulgação, mas também a parte jurídica, né? Ou não? Ele pode trabalhar o jurídico, mas o Public Affairs ele tende a ser mais negociador. Tem Mais gente político. de área jurídica, de direito, que vai para Public Affairs. E os colegas que eu tive dessa área, eles tendem a querer ir para uma parte mais documental e mais assertiva, do tipo, vamos entrar com uma adinha aqui, vamos resolver de um jeito. E o Public Affairs, ele é muito mais cinza, no sentido de não é tão preto no branco, é tentar mapear, não, aquele é o detrator. Por que que ele é o detrator? O que que ele está alegando? Eu posso mudar alguma prática que melhore? Eu consigo dialogar com ele? Como é que ele influenciou para que essa lei seja criada? Eu consigo mudar de alguma forma isso? Eu consigo me apresentar diferente? Será que se eu trouxer uma certificação mostrando que eu não tenho aquela prática, eu resolvo o assunto, eu consigo reabrir o mercado, né? Então, o Public Affairs, ele é mais soft. Ele usa muito soft skills, né? Especialmente a parte de comunicação. Bem, e aí, o que aconteceu? Com esse embargo, a própria BIEC sofreu muito. Foi um período onde até, assim, as empresas foram mal. E aí, algumas empresas abriram capital, né? Ficaram super grandes. Os executivos da BIEC foram para as empresas do setor. E aí, até me convidaram para assumir como diretora executiva lá. Daí, eu olhei, assim, aquele momento difícil da entidade. Digo, ai, meu Deus. E aí, não sei de onde surgiu o convite para ir trabalhar na Elanco. E aí, eu fui trabalhar, que é uma empresa de saúde animal, que é da Lilly. Todo mundo lembra do Mertiolate na nossa infância, né? O Elanco vem de Eli Lilly and Company, né? É a parte de saúde animal da Lilly. Hoje é uma empresa independente. E aí me fizeram a proposta para ser Public Affairs. E eu digo assim, o que é Public Affairs, né? Mas aceitei, porque eu digo, eles viram alguma coisa em mim que eu não vi, né? Vamos lá. De repente eu já faço isso, nem Nem sei. sei o que é, E eu já dá o nome. fazia. O que tu falaste antes, não sei nem o conceito, né? Mas Isso, mas eu já fazia. Daí eu fazia. fui entender e colocar os nomes naquilo. E o que é o Public Affairs? Era assim, o que eles precisavam? O relacionamento com as entidades, que eram as onde eu trabalhava, onde estavam os meus amigos. Um relacionamento, sim, de amizade, mas também de buscar influência para essas coisas que a gente queria, né? E relacionamento com governos. E aí, o meu papel era mapear os detratores também. Então, quais produtos que a Elanco tinha na época que eram importantes? Produtos potencialmente polêmicos. Então, a gente está falando aqui de anabolizante, de beta-agonista, de antibiótico em produção animal, né? Produtos que os ativistas adoram odiar. Então, mapear os ativistas, ver o que eles pensam, ver onde é que a gente pode defender, códex, diversas ações aí. E funcionou muito bem. E aí eu quero trazer uma palavra importante aqui, tá? Que eu acho que tem que desmistificar. Eu começava dizendo assim, mas o que você faz? Meus colegas perguntavam, né? Eu faço lobby, mas... é um lobby elegante, tipo assim, não vou corromper ninguém, não é tráfico de influência, né? Mas ninguém entendia. Eu vi que a palavra lobby tá tão feia no Brasil. E nos Estados Unidos eles usam. Os meus colegas da Lilly eram lobistas em Washington. Mas no Brasil, lobby... especialmente depois da Lava Jato, ficou muito associado a má prática. A corrupção, né? E é Isso. diferente disso, né? Isso. Então, a gente usa outros termos do Brasil. Advocacy, que é advogar por uma causa, né? Public Affairs, Corporate Affairs, Stakeholder Engagement. Então, se for... E esse setor cresceu muito desde então. Ali, acho que a primeira vez que eu fui contratada para isso foi em 2008. Hoje tem diversos profissionais nessa área, tem até entidades dessa área. Hoje tem outros nomes para isso aí, né? Mas eu falava, bom, eu faço relacionamento com as entidades e tal. Aí meus colegas diziam, então entendi. E o grande Public Affairs você tem que fazer primeiro é dentro da organização, né? Você tem que se relacionar com todas as áreas, as pessoas têm que entender o que você faz e eles têm que entender o que você faz. Então, às vezes o trabalho é até mais interno do que externo. Que você tem as pautas internas para levar para fora, né? Bem, e aí fui trabalhar depois aí veio o Headhunter atrás de mim, eu também não... É legal essa experiência de Headhunter, né? Eu fui trabalhar na BASF, na área agrícola, e lá, Government Affairs, então relação com o governo, e aí defendendo biotecnologia e defensiva agrícola. Vamos falar na palavra que o ativista fala, agrotóxico e transgênico, né? Eu digo, eu virei o santa da causas difíceis, né? Anabolizante, betagonista, agrotóxico, transgênico, mas eu adoro isso tudo, por quê? Porque eu entendo assim que se tecnicamente eu entendi, eu vou a fundo, eu entendi, eu viro um mundo para defender aquilo.
sabe? Mas eu vi o meu perfil profissional, não me põe na área comercial, eu não quero ganhar dinheiro pelo que eu defendo, eu quero defender essas ideias. Eu acho que é um pouco do Public Affairs é isso, sabe? Você mobilizar. E o ativista é isso, né? O ativista se apaixona por um assunto e ele vai, ele quer mudar o mundo por causa daquilo, né? Então, acho que funcionei muito bem nessa área. Então, tipo, digamos que talvez a minha primeira fase da carreira foi ali comunicação e marketing, depois ali defesa de interesses, né? Eu voltei para o Sul, trabalhei na Fiergs 3 anos. Voltei para o Sul por quê? Porque aí na família do meu marido houve um processo de sucessão rural e ele era presidente do canal rural na época. E aí nós dois, assim, viajando um monte, filho pequeno, eu digo, ai meu Deus, né? 14 anos fora, tá na hora de guardar os brinquedos e voltar para casa um pouco, né? E aí voltei para o Rio Grande do Sul e bem diferente, assim, né? Desse mundo que eu vivia lá, que é muito mais acelerado, né? E eu sigo acelerada, então fiquei 3 anos na Fiergs e aí abri a minha empresa de consultoria. Aí então eu digo, bom, já que eu vou abrir minha empresa, eu vou fazendo o que eu quero. Daí abri em Public Affairs e a parte de dados veio depois como spin-off. Aí entrei nesse mundo de startup, né? Daí participei de 2 programas do Sebrae, a gente venceu o primeiro, até do primeiro Sebrae Agrotech. E o que a gente faz e segue fazendo até hoje? Plataformas de dados do agronegócio. Aí eu vi o Steve Jobs, foi ele que me inspirou naquele grande discurso dele lá de formatura, né? Aquele link the dots, né? Ele foi ligando os pontos da carreira dele e tudo foi fazendo sentido, assim, né? E aí eu vi assim, o que eu senti falta na minha carreira? Foi de dados para tomar decisão de negócio. E quando a gente prepara dados para uma entidade, o que a entidade faz? Ela age em prol do setor, fazendo lobby, sim, vou falar lobby sem medo, né? Defendendo interesses e influenciando políticas públicas. Se ela não tiver um bom dado, ela vai chegar no governo e vai pedir uma política pública errada, né? Então, hoje a gente faz, a maioria dos trabalhos para as entidades, né? Então, a gente faz para a entidade do frango, suíno, ovos e material genético, que é para a BPA, que é uma grande entidade nacional de proteína animal, para a Abrapa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrafrutas, que é a Associação de Frutas. A gente faz trabalhos para empresas de saúde animal também. A gente fez a primeira plataforma, foi o Observatório Gaúcho da Carne, então dados de carne, depois o Observatório do Leite. E aí virei essa nerd aqui, trabalhando com o Eri Jardim, que é um colega meu da Fiergs, né? E aí isso aí tudo misturou. Então hoje eu faço de tudo. Hoje eu faço Public Affairs, faço dados, virei nerd. Então acho que a terceira fase da minha vida é aí nerd storyteller. Por que é o storytelling? Como veterinário eu entendo o que um setor precisa de informação. Então assim, uma BPA. O que a BPA quer saber? Produção de frango. Produção de frango eu vou ver no IBGE, na pesquisa trimestral de abates, ou no SIGCIF na PGA do mapa. Então eu sei qual é a base de dados, eu sei o que é uma cabeça batida, eu sei que uma carcaça não tem cabeça. Então, é diferente cabeça de carcaça, aqueles jargões que alguém que fosse um puro cientista de dados não saberia, né? Então, eu faço essa curadoria, a gente fala de data curation, né? A curadoria do dado para trazer e montar essas plataformas todas. Né? Não, e colocar no contexto, né? Porque é bem como o Márcio falou antes, se eu estou me comunicando, eu preciso que quem está do lado de lá me compreenda, né? Então, pela tua vivência, pela tua história, o storytelling acontece naturalmente porque tu consegue posicionar o teu interlocutor com a informação que faz sentido aquele dado, né? Exatamente. Então, é bem interessante essa tua... É bem como tu falou, ligar os pontos, ligar né? Ligar os pontos, né? E o mais interessante, assim, ó... Por exemplo, quando eu estava na BIEC, eu tive que dizer que a gente não usava anabolizantes e nenhum produto que a Europa não queria. E aí eu fui contratada pela Elanco para defender que poderia ser uma opção. No futuro seria interessante anabolizantes. E eu não sou contra, tá? Já se usou ano passado no Brasil, a gente só proibiu porque a Europa não queria. A Austrália usa, os Estados Unidos usam. Se você fizer um programa de produção segregada, não tem problema. Por que hoje nos confinamentos estão deixando mais boi inteiro? Justamente pela força que o hormônio traz, entendeu? Não, e eu digo, e é uma questão até, tem os seus prós e seus contras no sentido mercadológico, né? Mas a gente pensa assim, se isso é um diferencial de competitividade, se os nossos concorrentes podem, e a gente disputa os mesmos mercados, por que não? Isso, né? E o mundo também mudou, porque a Europa era importante, por isso a gente proibiu, e a Europa já não é tão importante. Com o crescimento da China, as 2 primeiras feiras que a gente fez para a China, bom, a primeira não levou carne, a segunda, a carne nunca chegou. Eu não sei onde é que foi parar, alguém pegou aquela tal daquela carne. Não é possível. Eu tinha mandado 150 quilos de carne, até a gente fez a certificação halal, né, que é importante para lá, e aí eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E eu tinha levado tudo, digo, bom, então vou me pacificar com a ideia que eu vou fazer o estilo de servir de carne brasileiro. Então, tinha lá os churrasqueiros brasileiros, compramos sal grosso,
fui pro supermercado comprar carne australiana e argentina, né? E fiquei bem quieta, digo, servi carne australiana e argentina, que hoje não mudou. Olha os gráficos de exportação, depois que abriu a China, porque antes ia por Hong Kong, né? E aí Hong Kong reexportava. Hoje vai direto pra China. Hoje o mais importante é China e Oriente Médio, entendeu? O dianteiro vai mais para o Oriente Médio, né? Então, assim, a gente ainda tem decisões que a gente tomou por causa de uma Europa que eu ouvi o pessoal de biotecnologia dizer esses dias, a pessoal de transgênico está chamando a Europa de Museu da Inovação. Porque a Europa ela é tão refratária, a Europa tem o princípio da precaução. Se houver qualquer risco, eu não quero. Os Estados Unidos têm outro princípio, que é o da prova. Me prova que é ruim, daí eu proíbo. Por isso que os Estados Unidos inova. Não, exatamente, vai ver a velocidade das patentes de moléculas nos Estados Unidos em relação à burocracia que nós acabamos nos colocando em função desse suposto mercado importante que é a União Europeia, né? Exato. A própria BASF desenvolvia transgênicos na Alemanha que não podia registrar na Europa. E aí? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? E aí, só o último ponto aqui, né? Que vocês viram que assunto tem bastante. Aí agora eu tô trabalhando para um novo setor, que é o setor de etanol de milho, que aqui no Sul não se ouviu falar bastante, né? Mas acho que algumas vai começar a crescer alguma coisa aí. A gente vai fazer um projeto de promoção de exportações, não do etanol, mas sim de um produto que surge quando a gente extrai o etanol do milho, que é o farelo de milho, mas ele é chamado de DDG, ou DDGS, que é Distillers Dried Grain, que é um produto altamente nutritivo e proteico, que se usa ali para confinamento. É um pouco do que está transformando o Centro-Oeste. Hoje você tem fazendas lá que confinam 100 mil bois por ano e é um grande elemento ali de alimentação. E tudo a partir de segunda safra. Então, assim, é super sustentável, é super enquadrado também na parte de transição energética, de descarbonização da economia. É um setor muito fechadinho, começou há 7 anos no Brasil. A gente estava segunda-feira visitando a Impasa, em Sinop. A fábrica que ela tem 5 anos. Nós consumimos, acho que em torno de 9 milhões de toneladas de milho para isso, né? Um valor bem significativo. Eu tenho que olhar, porque assim, eu trabalho com tantos números que eu tenho dificuldade já de memorizar, tá? Mas eu posso verificar e trazer. Mas o que importa é o seguinte, a gente vai aumentar tanto até 2030 a produção de milho, que até assim é importante trazer isso dentro do storytelling, tá? Que a gente sempre vai trazer. Quem se preocupa quando a gente fala em processar o milho para etanol ou DDG, são os setores que se alimentam de milho, né? Então, o setor de frango, de suínos, de bovinos, ficam um pouco preocupados de pensar de promover a exportação. Só que essa promoção de exportação, ela é baseada num aumento, a gente vai ter um excedente exportável enorme agora. Então, não vai faltar aqui dentro. E vai ajudar a equilibrar o mercado interno. E pensando assim em bovinos, hoje a gente exporta em torno de 30% do que produz. Não faltou carne aqui dentro. A gente exporta alguns cortes, a gente padroniza mais aqui dentro, né? Então, é um setor que agora se prepara para exportar também. Muito bom. O nosso tempo também, estamos avançando no tempo aqui, o papo tá tão bom que a gente está quase no final aqui do nosso episódio, né? Legal que os ouvintes também estão podendo saber o que é Public Affairs, né? Sim. Estão tendo a oportunidade. Tinha que fazer uma última pergunta, né? Como é que a gente aplica isso é possível aplicar isso em médias e pequenas empresas, não só via associações, porque muitas vezes é a associação que faz o trabalho, né? Sim. Quando a gente vê uma Bayer, quando a gente vê uma Syngenta, quando a gente vê uma JBS, elas têm a área de Public Affairs, a área de relações governamentais, mas olhar uma empresa média, ou talvez até uma empresa pequena, mas especialmente as empresas médias do agronegócio que tem uma força grande, é possível ter uma área de Public Affairs, além da questão de associação, né? Além da questão setorial. Como é que tu vê isso, André? Assim, se a organização não é tão grande, talvez seja difícil criar um departamento específico, né? Eu acho que a gente pode pensar que o Public Affairs pode ser um comportamento de cada um de nós. Eu até mencionava as reuniões de condomínio, não é? Até perante o condomínio, a gente tem que defender interesses muitas vezes, a gente tem que ver quem é contra a gente, quem nos ajuda, e aí ver o que falar com quem, como que mobiliza uma coisa para ela avançar, né? Dentro do que a gente quer defender, que daqui a pouco é um interesse meu no condomínio, né? Na família, às vezes a gente tem que negociar com irmãos, com familiares, com tios, sei lá. Então, é muito mais colocar numa estratégia, talvez ter um suporte de uma assessoria, ou no caso ter trabalhar de maneira sistêmica, não só com uma área específica pelo porte. Eu digo, se não for tão grande, não precisa criar área. Eu acho que cada um de nós pode tentar pensar, raciocinar como Public Affairs, né? Como na vida, a gente às vezes tem que defender coisas, tem que ver o que dizer para quem dizer,
como agir, como mobilizar, né? Perfeito. Mas é uma área que está crescendo, E certamente. vamos dizer assim, esse reposicionamento, vamos pensar, do agro, né? Aham. Eu acho muito legal uma ação que tem, que é o De Olho no Material Escolar. Sim. Não sei se você já viu. É, na verdade, seria, né, um public affairs, mas com um viés já na base, né? Sim. Para começar a mudar a opinião da criança, enfim, do adolescente ao observar o agro, né? Sim. Então, é uma experiência diferente e vai ao encontro do que tu tá falando, né? Que mesmo pequena empresa, mesmo no teu núcleo social, tu consiga já, por ser do agro, entender a importância de como mostrar, como colocar esse contexto, como explicar situações, né? A gente é questionado diariamente quando acontece uma doença, como foi na época da vaca louca, né? Aftose, exatamente, né? Tu tá preparado para isso, né? De repente seria um primeiro exercício, então, de public affairs no seu grupo social poder Com começar certeza, isso. porque se as crianças estão recebendo informação, elas estão sendo doutrinadas de uma forma inadequada, daqui a pouco até para odiar o agronegócio. E desculpa, assim, a gente tem que reconhecer, é o talento do Brasil. Qual é o outro país que tem a extensão territorial, o clima, as pessoas, que as gerações fazem isso, que sabem o que fazer, a gente dominou o cerrado, a gente tem variedades específicas para cá, né? A gente faz coisas incríveis, a gente está só melhorando, a gente tem lugares fazendo 3 safras por ano. E não só em grãos e carne, frutas, fibras, um Tudo. absurdo de possibilidades, Tudo. né? E agora, né, combustíveis de fonte renovável, né, já tinha o da cana, agora entrando do milho, então em tudo a gente consegue mudar. E eu acho que assim, essa construção de narrativa nacional também. E acho que uma coisa eu quero deixar um recado bem importante, tá? Que depois de trabalhar tempo, a gente percebe isso e as pessoas não percebem. Por que é que a gente é tão atacado? Quando a gente é atacado por países desenvolvidos, a gente tem ainda um pouco de complexo de jeca, né? Tipo assim, se a França falou que a gente desmata, puxa, né? A gente é tão mal, a gente desmata. Gente, para lá. Primeiro, por que que eles falam isso? Tem desmatamento? Tem. Vamos entender a história. Houve um momento onde isso foi orientação. A gente falou da colonização do cerrado, né? Hoje já não é. Hoje é preservação. Tem uma questão fundiária que tem que ser endereçada, grilagem de terra pública, coisa que segue acontecendo no norte do Brasil. Tem que ser endereçado. Agora, sim, hoje a gente já tem Generalizar. mecanismos como o CAR, onde você tem que declarar tudo. Já está muito claro o que está sendo feito. E as pessoas estão mudando a mentalidade. Então, assim, quando nos atacam, quem está atacando, por que está atacando? Porque tem interesse comercial em nos atacar, porque a gente é muito competitivo. Assim como a Irlanda nos tirou da jogada de exportar carne para lá, porque a gente roubou o mercado deles, porque eles tiveram vaca louca, que a gente até hoje, se teve caso, foi a TIP com o O2, que não entrou na cadeia de alimentação, entendeu? Que não houve risco, a gente controlou, a gente foi transparente, a gente demonstrou, né? O mais legal é que tu tá trazendo, a gente não tá só falando aqui superficialmente, tá trazendo exemplos do que aconteceu ao longo do tempo, né? Os ouvintes estão tendo a oportunidade de ouvir casos de boicote comercial, digamos assim, em função de avanço do Brasil, né? Claro que sim. E assim, quando eu trabalhei na área de agrotóxico, eu vou falar a palavra sem medo, porque a lei, infelizmente, a Lei Geral de Agrotóxicos, meus chefes na Alemanha diziam, por que vocês não mudam essa palavra? Que a palavra é horrível, né? Então, eu falo agroquímico, eu me recuso a falar agroquímico. Pois é. E ele é Porque tóxico para a planta. Em dose errada. Ou para um inseticida, para um inseto, e né? Não para o ser humano que consome. Até porque, assim, se fosse tóxico, não seria vendido, né? Exatamente. Tem, assim, a Anvisa, IBAMA, a gente pode discorrer horas sobre isso. É extremamente rígido o mapa para registrar um produto. Então, você tem que usar EPI. Nós não estamos falando uma coisa para beber. Exatamente. Estamos falando uma coisa para controlar a produção de alimentos, né? Mas, assim, no mundo de agrotóxicos, o mundo é tão sujo, gente. É tão sujo. Eu mapeei tudo isso. Tem ONGs internacionais, tem dinheiro da Alemanha, sabe? Injetando, tem gente de Hollywood, Leonardo DiCaprio, uma pessoa que bota dinheiro em ONG para falar mal de defensivo agrícola e falar mal do Brasil. Então, quem é mais ingênuo e mais neófito nisso acha que a gente é super errado. Tem uma organização, sim, para falar mal da gente. A gente tem que entender isso. E a gente tem que se posicionar de forma assertiva. A gente só tem que cuidar, que eu já tenho percebido e recebido feedback, que a gente também ficou tão grande que a gente ficou um pouquinho pretensioso. Tá? Aquelas imagens que a gente adora, né? Aquele monte de colheitadeira alinhada em cunha, né? Aquilo assusta um pouco, porque você pega uma fazenda na Europa, qual é o tamanho que ela tem, né? Então a gente é meio grandioso e ninguém vai ser tão grande. Mas a gente tem que ser assertivo, se posicionar e ganhar o nosso espaço com orgulho, sabe?
A gente tem problema? Tem, mas eles também têm um monte. E eles também só não desmatam porque já desmataram, né? Exatamente. Tudo. Muito bom. Daria pra gente ficar aqui Ficar toda a muito tarde aqui, conversando. é. Tu, como madrinha, possivelmente. A gente Vai avançando aí, voltar. teremos outras oportunidades. Pra gente Também. fechar, como a gente tá criando esse costume aqui no nosso episódio, tu dizer alguma coisa que tu aprendeu, que o mercado te ensinou e que não te contaram na universidade. Pode ser algum. Tu Sim. lembra de algum? Tem várias coisas, né? Já Tem contou várias. algumas aqui, mas... Eu acho que uma vez que eu não falei é o seguinte, ó. A gente contrata as pessoas pelas habilidades técnicas, né? A gente avalia currículo, a gente entrevista, a pessoa se apresenta para entrevista mostrando o seu melhor, né? A gente decide que a gente quer contratar aquela pessoa. E a gente demite as pessoas pelas habilidades emocionais. Então, assim, não dá para pirar na Não é batatinha. mais o primeiro critério, né? Então, assim, você pode ser um excelente técnico se você não se comportar direito no mundo corporativo, numa empresa familiar, numa ONG, numa startup, você vai sair fora da jogada. Então, assim, eu vejo que as pessoas ficam muito no mimimi, muito na fofoquinha, muito no eu não fui contratado para isso. Coisa que me enlouquece é ouvir isso, sabe? Se você não demonstrar que você é capaz de fazer outras coisas além das quais para qual você foi contratado, você nunca vai subir nessa organização. Então, tem gente que pensa muito pequeno e daí incomoda. Então, assim, ó, não seja essa pessoa, sabe? Esteja aberto para lhe jogar uma tarefa que não tem nada a ver com você. Se a organização está precisando, aceita e vai. Eu sempre recebi oportunidade de promoção ou de mudar de área quando eu fiz coisa que não era do meu cargo. Né? Então, assim, lembre disso. Você é contratado pelo técnico. Aí você se prepara pelo técnico. Você se demonstra super bem. Se comporte direito depois. Senão você tá fora. Uhum. Isso a universidade não ensina. Não Não ensina. ensina. Porque ela só te dá o Não. técnico. Porque ela Não. é criada para dar o técnico, né? Isso. Então, isso é o desafio, né? É. Pessoal, acho que temos um ótimo episódio aqui. Não deixem, acho que a gente fechou aqui com chave de ouro. Muito obrigado, Andréa, por aceitar o convite. A gente só tem a agradecer por compartilhar toda essa experiência conosco. E assim, vai estar sempre muito bem-vinda quando tiver qualquer novidade para nos contar. É só marcar que a gente está muito sedento por essas informações. Tá bom, eu que agradeço o convite. A conversa é longa, né? Não sei se não passamos do tempo Não, aqui, mas espero que tenha não. sido divertido. Vamos ter outras oportunidades, certamente. A gente seguir a prosa aí. Tá bom. Pessoal de casa, então, a gente agradece também. Não deixe de seguir o nosso canal aí e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!